Vamos meditar nessa noite na palavra de Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe por intermédio da mesma. A gente tem falado sobre uma vida centrada no Evangelho, uma igreja centrada no Evangelho, e a nossa palavra hoje vai dar continuidade àquilo que a gente começou a falar. E hoje especificamente eu quero falar sobre o tema do arrependimento como estilo de vida, dando continuidade aí à série de estudos. A leitura bíblica, se você quiser acompanhar por meio do telão do Datashow ou ler na sua própria Bíblia, é Mateus 4:7, Marcos 1:15. Eu tenho ele aqui já no Datashow para facilitar, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, esses são dois textos que nós vamos usar, embora vamos usar outro texto ainda para refletir. Vou dar um tempo para você abrir. Mateus 4:17, Marcos 1:15. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos dois textos que são textos muito parecidos, né, dos Evangelhos, falando a respeito de arrependimento, falando a respeito do reino do céu, falando a respeito do reino de Deus e do Evangelho. Então, qual a relação entre o Evangelho e o arrependimento, né, e como que nós podemos viver o arrependimento como um estilo de vida? Vamos orar para que Deus possa nos falar por meio da sua palavra nesta noite. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Nós rogamos que o Senhor nos fale, nos ensine, nos instrua por intermédio da mesma, que o nosso coração possa estar completamente focado em Ti, totalmente cativo ao Senhor, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e corações, e que em nós haja, ó Pai, entendimento, haja clareza da Tua palavra. Nos instrua, nos ajude pelo Teu Espírito, que é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Que os nossos corações possam ser terrenos férteis para a semeadura do Evangelho nesta noite. Nós oramos, nós agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém e amém. Em nossa cultura, o arrependimento costuma soar sempre negativamente. Contudo, o arrependimento bíblico, longe de ser algo ruim e anormal, é uma prática comum de pessoas cujas vidas são centradas no Evangelho, pois o arrependimento nos liberta dos nossos próprios artifícios religiosos de desempenho e fingimento e constrói um caminho para o poder do Evangelho frutificar em nossa vida. Mas a verdade é que o pecado, ele estraga nosso arrependimento, roubando de nós o seu fruto. Porém, quando nos tornamos mais conscientes da santidade de Deus, mais conscientes do nosso próprio pecado, nós somos levados ao arrependimento e à fé
no Evangelho de Jesus. A gente precisa pensar então, examinar então, o que a Bíblia vai falar a respeito do arrependimento, examinar aquilo que a história do cristianismo vai falar a respeito do arrependimento e confessar a nossa tendência de encolher a cruz de Cristo por meio de um falso arrependimento. E a gente vai pensar um pouquinho sobre esta questão nesta noite. Parece que arrepender-se é algo um pouco simples, um pouco fácil, mas não é, irmãos, porque de acordo com o que a gente tem observado na prática, a gente tem visto que muito daquilo que a gente percebe como arrependimento não passa daquilo que a gente pode chamar de falso arrependimento, não de um arrependimento verdadeiro e genuíno. A gente precisa considerar, pelas próprias palavras de Jesus, que esse tema é um tema importante, é um padrão que precisa estar sendo observado constantemente por todos aqueles que começaram a carreira cristã e caminham na vida cristã, né? Nossa necessidade de nos arrepender, nossa necessidade de crer, ela nunca chega ao fim. As primeiras palavras de Jesus nos evangelhos, como a gente viu, têm relação com a questão do arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 15, vai dizer que Jesus, ele disse aos que o ouviam, a sua audiência, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus capítulo 4 também vai falar a mesma coisa. E é interessante que na primeira tese, das 95 teses de Lutero, nós vamos encontrar o reformador Martinho Lutero observando a questão do arrependimento. Ele diz assim: ao dizer arrependei-vos, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse uma vida de arrependimento. Palavras de Martinho Lutero, na primeira tese das 95 teses que ele afixou na Catedral de Wittenberg. Então veja que esse assunto do arrependimento é um assunto importante, é um assunto que precisa ser tratado por todos nós, né? No arrependimento, nós confessamos a nossa tendência a encolher a cruz por meio do desempenho, por meio do fingimento, que foram pontos que a gente já tratou aqui. Então, nós deslocamos nossos afetos, né, de falsos salvadores, de falsas fontes de justiça, e depositamos em Jesus Cristo como a nossa única esperança quando nós nos arrependemos. O arrependimento faz a gente abandonar os ídolos, porque, embora pareça fácil, como eu disse, na superfície, o arrependimento não é simples e não é fácil, pelo fato de nossos corações serem corações completamente tendenciosos a fabricar ídolos. Isso nas palavras de João Calvino. Até o nosso arrependimento pode se tornar um instrumento para o pecado e o egoísmo, se a gente não vigiar. Então nós somos o tempo todo praticantes ou de um falso arrependimento ou de um verdadeiro arrependimento. A gente precisa então analisar essas duas realidades, a realidade do falso arrependimento e a realidade do verdadeiro arrependimento, e depois analisar a nossa própria vida à luz da palavra de Deus, se a gente tem vivido um falso arrependimento ou se a gente tem vivido um verdadeiro arrependimento como estilo de vida. Então, o que seria, em primeiro lugar, um falso arrependimento? Quando nós somos afetados pelo pecado de uma outra pessoa, que tipos
de atitudes precisamos ver nessas pessoas antes de nos sentirmos melhores em relação a elas ou de perdoá-las? Todas as vezes que alguém comete algum erro contra nós, todas as vezes que alguém nos afeta com o seu pecado, todas as vezes que alguém falha conosco, o que a gente precisa ver nessa pessoa para que a gente possa melhorar na nossa relação com ela? Às vezes a gente quer que essa pessoa se sinta mal. Às vezes a gente quer que essa pessoa nos peça desculpa. Às vezes a gente quer que essa pessoa colha a consequência do seu pecado. Não é mesmo? Então a gente tem, muitas vezes, essas reações. Quando a gente é afetado pelo pecado de outra pessoa, a gente quer que essa pessoa se sinta mal pelo que ela fez, quer que essa pessoa peça desculpa, quer que a pessoa colha as consequências do mal que ela me causou, que ela nos causou. Não é assim que a gente age muitas vezes? Agora, nós temos uma tendência de se arrepender também apenas quando fazemos algo de muito ruim, algo de muito negativo. E eu queria que você soubesse que esse tipo de arrependimento é um tipo de arrependimento que remonta à ideia de arrependimento da Igreja Católica Romana. E também a gente precisa perceber que esse tipo de arrependimento, ele é um arrependimento que está focado no eu. Está focado completamente no eu. Então, para a maioria de nós, a palavra arrependimento, com essa conotação negativa, ela só é percebida na nossa vida quando nós fazemos algo de muito ruim mesmo. E você vai observar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela pegou a ideia da questão da penitência, que muitas vezes infiltra-se em nossa maneira de entender o arrependimento, ou seja, achamos que quando pecamos, devemos nos sentir realmente muito tristes, devemos nos martirizar e fazer algo para compensar o que fizemos, né, de errado. Em outras palavras, o arrependimento muitas vezes torna-se algo mais focado em nós mesmos do que em Deus ou nas outras pessoas contra quem pecamos, com quem erramos. Queremos nos sentir melhor. Queremos que as coisas voltem ao normal. Queremos ter certeza de que fizemos nossa parte, a fim de que nossa culpa seja amenizada e possamos tocar a nossa vida. Tudo que a gente quer é ficar bem. Por exemplo, pense sobre um relacionamento em que você falou palavras que machucaram a pessoa. Talvez a tentativa de demonstrar arrependimento tenha soado mais ou menos assim, né? Mais ou menos desse jeito. Poxa vida, desculpe-me por ter machucado você, eu não deveria ter falado aquilo, me perdoa. Mais ou menos assim que a gente faz, né? Quando a gente machuca alguém com as nossas próprias palavras, a gente está o tempo todo tentando consertar as coisas. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: será que realmente houve um arrependimento verdadeiro, genuíno no nosso coração? Será que o nosso pecado consiste apenas nas palavras que falamos, que pronunciamos, que saem da nossa boca? João vai dizer que, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade, está cheio. Será que a gente trata do problema na raiz ou simplesmente do problema na questão da superfície? A gente precisa perceber que existe um falso arrependimento, que existe um arrependimento que não é genuíno, existe um arrependimento que não é verdadeiro. E embora nós tenhamos reconhecido nossas palavras ofensivas, muitas vezes a outra pessoa ainda está sentindo o impacto de algo muito mais profundo que reside nos nossos corações, como, por exemplo, o ressentimento, a raiva, a inveja ou a amargura. E a menos que nós confessemos esses pecados que também
são passivos de arrependimento e que estão escondidos no nosso coração, que não tem nada a ver, não tem relação, mas que não podem ser apagados apenas quando você trata a questão na superficialidade, porque você precisa ir no seu interior e fazer uma leitura, e você precisa ir lá dentro e confessar esses pecados. Se nós não fizermos isso, jamais o arrependimento vai ser verdadeiro e genuíno. Jamais. Jamais. E aí, irmãos, como que a gente pode identificar as nossas tendências ao falso arrependimento? A resposta está em nós procurarmos alguns padrões, que a gente pode chamar de padrões de remorso e de autodeterminação, que muitas vezes a gente pratica e que está o tempo todo diante de nós, na nossa própria vida. A gente muitas vezes age por remorso e às vezes a gente age por autodeterminação na maneira de a gente lidar com os nossos próprios pecados e a questão do arrependimento. E quando isso acontece, a gente não está se arrependendo de forma real, a gente não está se arrependendo de forma genuína. E como é que a gente pode lidar com isso, né? O remorso diz o seguinte: eu não acredito que eu fiz aquilo. Isso é remorso. E a autodeterminação diz assim: eu prometo para você agir diferente da próxima vez. Essa é a autodeterminação. E eu vou dizer para você aonde que morre o problema, porque por trás destas duas formas de viver, por trás do remorso, por trás da autodeterminação, há dois grandes equívocos a respeito do nosso próprio coração. Quando eu me comporto com remorso, quando eu me comporto de forma autodeterminada para resolver o problema do pecado em mim, por trás disso, por trás desses sinais, estão dois grandes equívocos a respeito do meu coração. Primeiro, eu penso sobre mim mesmo de uma forma muito elevada. Eu tenho um pensamento elevado sobre o meu próprio eu. Ou eu tenho um sentimento de poder intrínseco de mudança, como se eu pudesse, sozinho, mudar a minha história, mudar o meu comportamento, mudar a minha vida, mudar o meu pensamento. Mas isso não é verdadeiro. Sabe por quê? Quando eu faço dessa maneira, quando eu ajo dessa maneira, eu não acredito verdadeiramente na profundidade do meu pecado e da minha fraqueza. Eu não acredito que a Bíblia diz o que a Bíblia diz a meu respeito. Eu não acredito de que eu sou de fato pecador e que eu sou totalmente depravado. Eu acho que eu consigo ser melhor. Eu acho que eu consigo mudar. Eu acho que eu sou bom o suficiente. E que aquilo foi apenas um deslize. E não é, eu sou totalmente depravado, irmãos. Eu sou falho. Eu sou pecador. Eu não preciso de um exemplo, aquilo que a gente tem falado aqui. Eu não preciso de um exemplo, eu preciso de um Salvador. Então vejam os irmãos, né? Isso nos leva a ficar surpresos quando o pecado se manifesta. Eu não acredito que eu fiz aquilo, eu não acredito. Em outras palavras, não é assim que eu sou realmente. Quando eu falo assim, eu não acredito que eu fui capaz de fazer aquilo, eu estou dizendo ao mesmo tempo assim, eu não sou assim. Na verdade, eu não sou desse jeito, eu sou de outra forma. Mas eu fiz isso aí, eu mesmo estou surpreso comigo mesmo. Olha, irmãos, é a pessoa ter surpresa com o seu próprio pecado, com a sua própria maneira de ser. Em segundo lugar, pensamos que temos o poder de mudar a nós mesmos. Quando pensamos ser capazes de resolver o problema, se assumirmos certas atitudes ou nos esforçarmos de uma próxima vez. Mas isso não é verdadeiro, gente. Não é verdadeiro. Esses padrões de remorso, esses padrões de autodeterminação, também prejudicam as nossas relações com as pessoas. Vocês sabiam disso? O nosso relacionamento é afetado por causa dessa questão. Porque nós respondemos aos pecados das pessoas com aspereza e desaprovação. Sabia disso? Quando nós temos uma visão a respeito de nós mesmos elevada, quando a gente acha que a gente é muito bom, e de que aconteceu alguns deslizes, porque, poxa, eu nem acredito que isso aconteceu, porque eu não sou desse jeito, eu sou uma pessoa boa. Quando eu penso a meu respeito assim, quando alguém falha comigo, irmão, eu crucifico essa pessoa. Eu arrebento com essa pessoa. Quando eu acho que eu consigo sozinho mudar, quando essa pessoa não muda comigo, quando o outro não muda comigo, eu fico revoltado. Eu falei, como é que pode? Ela insiste no pecado, ele insiste no pecado.
está errado isso daí, é sem vergonhice, porque a gente acha que a gente consegue mudar sozinho, mas a gente não consegue. Aí a gente julga o outro. Então, vejam que esse padrão de remorso e autodeterminação atrapalha o nosso relacionamento. Como resultado do falso arrependimento, nós temos nossos relacionamentos quebrados e afetados. Nos tornamos muito tolerantes quanto aos nossos próprios pecados e massacramos quem peca contra a gente. Porque achamos que podemos mudar a nós mesmos e ficamos frustrados quando outras pessoas não conseguem mudar a si próprias tão rapidamente. Tornamos-nos então condenadores, impacientes, críticos, palmatórias do mundo, palmatórias dos nossos irmãos. Criticamos, falamos, acusamos, condenamos. Por quê? Porque a gente acha que a gente é o tal, que a gente consegue, que a gente pode, que a gente tem condições de sair e de resolver essas situações sozinhos. E a gente não consegue. É um falso arrependimento. Eu espero que os irmãos estejam entendendo, mas agora a gente vai ler uma passagem que eu acho que vai clarear mais ainda a nossa mente. Tá? A passagem que a gente vai ler é a passagem de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 15 a 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 13. Eu coloquei também aqui no quadro para você acompanhar. Só esqueci de colocar o endereço do texto, mas é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 até o 13, que eu passo a ler para vocês agora. Diz assim: porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente, lutas, internamente, temores. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Ele nos trouxe ânimo, não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Porque, ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso. Embora anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo, agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Pois vede o que essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição. Em tudo provastes estar inocentes nesse assunto. Portanto, ainda que eu vos tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que o sofreu, mas para que a vossa grande preocupação por nós se manifestasse diante de Deus. Por isso, temos recebido ânimo, além do ânimo que recebemos, alegramo-nos muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi revigorado por todos vós. Irmãos, algumas perguntas nos saem desse texto. Esse texto é um texto que nos auxilia nessa temática do arrependimento e nos faz pensar,
em algumas perguntas importantes, em algumas boas perguntas para a gente trabalhar essa questão. O que Paulo queria dos coríntios? Por que ele queria isso dos coríntios? Qual foi o fruto do arrependimento na vida deles? Qual foi o efeito do arrependimento deles na vida de Paulo? A resposta para essas perguntas são as seguintes. Primeiro, Paulo queria dos coríntios que a tristeza, segundo a vontade de Deus, que leva ao arrependimento, fosse produzida na vida dos coríntios. Em segundo lugar, por que ele queria isso? Para o bem deles, para o progresso da fé deles. Terceiro lugar, qual foi o fruto do arrependimento na vida de Paulo? Nós vamos encontrar isso nos versículos 7 e 11, que dizem o seguinte: ele nos trouxe ânimo, não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. E o versículo 11 diz assim: pois vede que essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição. Em tudo provastes estar inocente nesse assunto. Veja que Paulo, ele diz que o fruto do arrependimento foi algo benéfico, foi algo saudável, foi algo que trouxe crescimento cristão, crescimento da vida cristã. E qual foi o efeito do arrependimento dos coríntios na vida do próprio apóstolo Paulo, na vida do pastor? Ele foi animado por Deus. E ele recebeu confirmação de que a exortação enviada pela carta foi uma exortação segundo a vontade de Deus. Então, todas as vezes que um pastor, que um líder, que um obreiro, que alguém, muitas vezes, corrige o outro para que o outro tenha arrependimento, a gente precisa entender que o fruto desse arrependimento, o que nós queremos com esse arrependimento, é de que a vontade de Deus seja estabelecida e que a pessoa esteja bem, que a pessoa cresça e progrida na fé. Então, o que nós precisamos aprender, irmãos, sobre essa temática do arrependimento genuíno segundo Deus? É de que o Evangelho nos chama, ele nos capacita para o verdadeiro arrependimento, que, em primeiro lugar, é orientado para Deus e não para mim mesmo. Eu não sou convocado por Deus a viver o arrependimento para mim exclusivamente, mas para Deus e para os outros. É interessante, pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Vejam que nós somos orientados a buscar o arrependimento diante da presença de Deus, diante da presença do Pai. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele não é motivado por remorso egoísta, por tristeza deste mundo, mas ele é motivado por uma tristeza segundo Deus. Terceiro lugar, vem do coração, não apenas de atos exteriores. Não adianta você ter atitudes exteriores e aquilo ali não transformar o seu interior. Como o próprio salmista, no Salmo 51:10, diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me. Né? Nós dissemos também aqui no tópico 1 que ele é orientado para Deus. O salmista no Salmo 51, versículo 4, diz: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Mesmo que Davi tivesse pecado contra os homens, contra as pessoas, quando ele se arrepende diante de Deus.
Ele se arrepende diante de Deus em primeiro lugar. Primeiramente, a gente peca contra Deus. Então veja, irmãos, que a preocupação com o coração é importante na questão do arrependimento, não apenas com atos exteriores. Tem gente que apenas se preocupa com a questão da superficialidade, mas Deus olha para o nosso coração, irmãos. Porque às vezes o arrependimento é da boca para fora, mas o coração, ele é sondado pelo Senhor. Eu não posso julgar a pessoa no seu coração, porque eu não tenho essa capacidade de ir lá. Mas Deus tem. E Ele nos sonda no nosso interior. Ele sabe se é sincero ou se não é. Em quarto lugar, o arrependimento verdadeiro, ele olha para Jesus para ser liberto da punição e do poder do pecado, irmãos. Ele aponta para Jesus. Atos 3, 19 e 20 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E Ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. Ou seja, quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, os nossos pecados são apagados, nós somos libertos do poder do pecado. Nós somos libertos da punição e do poder do pecado. Quando nós nos arrependemos. Por isso que a gente precisa se arrepender todo dia. Por isso que o arrependimento precisa ser um estilo de vida. E não algo que aconteceu momentaneamente. A gente vai ver isso agora. O verdadeiro arrependimento, o verdadeiro arrependido, centrado no Evangelho, não se justifica dos seus pecados, mas ele os admite, ele os confessa de forma cada vez mais honesta. Ele não fica tentando se justificar, dar rodeios, encontrar explicação, ele simplesmente se arrepende. Quando alguém peca, mas está impregnado do Evangelho, ele diz: Senhor, perdoa-me, Tu és a minha única esperança, me ajuda a sair dessa situação. E o Senhor vai nos orientar para isso. Quando nós nos tornamos conscientes dos nossos pecados e da nossa incapacidade de mudança e correção de nós mesmos, nós recorremos rapidamente a Jesus Cristo para receber a graça, para receber o perdão e para receber a transformação que nós necessitamos por meio do arrependimento sincero. Porque não é a gente que consegue mudar a nossa própria atitude, mas o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, quando nós deixamos que Ele governe a nossa vida. Então o pecado é uma condição, irmãos. O pecado não é apenas um comportamento. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E por isso que pecamos. Por isso o arrependimento verdadeiro deve ser um estilo de vida cristã, porque nós somos falhos. Nós somos muitas vezes cruéis, irmãos. Nós somos muitas vezes malvados. Muitas vezes nossas atitudes são escuras, negras. E a gente precisa se arrepender. O arrependimento, portanto, não pode ser algo que nós fazemos só uma vez. Por exemplo, quando a gente se converte, a gente se arrepende, se converteu, se arrependeu e ponto, acabou, não tem mais que se arrepender. Não, não é assim, e também não é ocasionalmente, só quando eu faço alguma coisa muito, mas muito errada. Um errozinho não vai fazer diferença nenhuma. Pelo contrário, irmãos, o arrependimento é algo que precisa ser contínuo, precisa ser diário, porque o santo de Deus não é aquele que não peca, o santo de Deus é aquele que se arrepende. O santo de Deus não é aquele que tem uma visão elevada a seu respeito mesmo, que se acha. O santo de Deus é quem percebe e tem uma percepção maior, cada vez maior, da santidade divina e da sua própria pecaminosidade. Quando eu cresço nisso, eu também cresço na minha percepção da cruz, eu cresço na minha concepção do que Jesus Cristo fez por mim, e a minha vida vai estar o tempo todo buscando se arrepender. O tempo todo. J. Blanchard disse o seguinte: o cristão que parou de se arrepender, ele parou de crescer. O cristão que parou de se arrepender, ele parou de crescer. Porque nós crescemos espiritualmente a partir do arrependimento. John Stott vai dizer o seguinte: a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada de arrependimento que rejeita o pecado. C.J. Riley disse o seguinte: arrependimento é uma transformação completa do coração natural do homem com respeito ao pecado.
Se não vejamos isso aqui, irmãos, o gráfico da cruz que a gente tem trabalhado, tem pensado, tem observado ao longo desses estudos. Veja onde é que está posicionada a conversão. A conversão, ela está posicionada exatamente no ponto onde você começa a crescer na sua percepção a respeito da santidade de Deus, no ponto onde você começa a crescer na sua percepção a respeito do seu próprio pecado, da sua pecaminosidade, da sua maldade, e no ponto onde você começa a crescer a respeito do entendimento do Evangelho da cruz de Cristo. Quando você começa a crescer nisso, você se converteu. Porque, veja, irmãos, a combinação de fatores humanos e divinos no mistério da salvação divina. A salvação pertence ao Senhor, mas na prática, veja o que acontece. Na prática, conversão, arrependimento, fé. Mas por baixo disso tudo tem chamada regeneração, justificação e adoção, salvação e perseverança. Observe, irmãos, que esse iceberg, ele está mais para baixo da superfície do que para cima, está vendo? Digamos que isso daqui seria a raiz, e isso aqui, aquilo que aparece exteriormente, superficialmente. De uma forma misteriosa, Deus combina isso tudo aqui, embora a salvação pertence a Ele totalmente, eu creio nisso, mas Ele combina a responsabilidade humana com aquilo que Ele opera soberanamente, de modo que Ele opera está aqui, chamada regeneração, justificação, santificação e perseverança. E aqui é aquilo que a gente manifesta, conversão, arrependimento e fé. E é nesse ponto que eu queria pensar um pouquinho com os irmãos. Porque quando a gente se converte, não tem como, irmãos, a gente não viver uma vida de arrependimento e fé o tempo todo. E a gente vai ver como é que isso se manifesta em nós. Está um pouquinho escuro isso daí, né? Deveria ter colocado em branco, mas tudo bem. Pensei que fosse dar para os irmãos ver. Vejam que o novo nascimento, que é a conversão, é, na verdade, o somatório de arrependimento mais fé. O arrependimento indica aquilo de que o pecador foi afastado, e a fé é a direção a qual ele se voltou. Vamos aprofundar então o nosso conhecimento sobre o arrependimento, que junto com a fé é um dos componentes da conversão genuína. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão. Irmãos, se não, vejamos isso daqui, por favor. Arrependimento não é autorreforma. Não é mera e inútil tentativa de, pelo próprio poder e esforço, virar a página de uma vida. Não é autorreforma. O arrependimento não é remorso, como a gente já falou. Que o que é o remorso? É o ato de meramente se lamentar do fruto do pecado. As consequências do crime que se cometeu, de um erro que se cometeu, mas não da sua raiz. O remorso não vai na raiz, o remorso não vai no coração, o remorso não vai no ponto nevrálgico do problema, do pecado, não. Dois exemplos que a gente sempre cita em relação ao remorso, ao arrependimento falso, é a questão de Esaú e Judas Iscariotes. Eles não se arrependeram. Não se arrependeram. Foi um remorso. Porque eles trataram das consequências, do fruto do seu erro, mas não foram na raiz, não foram naquilo que era mais profundo. Arrependimento também não é penitência, como a gente já falou aqui. A tentativa de se compensar os pecados através das boas obras ou até mesmo do sofrimento, de autopunição, de autoflagelação. Isso não é arrependimento. Então, o que é arrependimento, pastor Felipe? Arrependimento é uma mudança sincera e real, tremenda, sobrenatural, do nosso pensamento. Do nosso pensamento. Veja os irmãos, nós mudamos a nós mesmos? Não, Deus nos muda. É uma mudança que acontece da parte de Deus em nós, porque nós passamos a reconhecer abominável, perdidos, nos reconhecer como abomináveis, como perdidos, como sem desculpas.
o pior e o mais desgraçado e condenado pecador. E o pior, sem nenhuma defesa, sem nenhum poder contra a nossa natureza pecaminosa. Nós não podemos. Eu costumo dizer, ontem eu citando no seminário, aquela frase do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim: desventurado o homem que sou, miserável o homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Paulo não estava falando apenas do invólucro, da carne, da matéria, da questão física, ele estava falando da sua própria natureza, ele estava falando do seu interior, ele estava falando da sua natureza pecaminosa, do pecado original que habita o seu coração. Quem é que vai livrar ele desse homem pecador, desse miserável homem, desse desventurado homem que ele é? E ele mesmo dá a resposta: graças a Deus por Cristo Jesus, que me livrou de mim mesmo. É Ele quem nos livra de nós mesmos. Ele quem nos faz ver o quão perdidos nós somos, o quão abomináveis nós somos, o quão sem desculpa, indesculpáveis nós somos, o pior e o mais desgraçado e condenado do pecador. Paulo se via dessa maneira, sem nenhuma defesa, sem nenhum poder contra a sua própria natureza pecaminosa. Como é que a gente vence a nossa própria natureza? Como é que a gente vence o nosso próprio erro, o nosso próprio pecado, a nossa própria tendência para o mal? Como é que a gente vence isso? Quando nos arrependemos, há um reconhecimento desse pecado, há um crescente conhecimento e percepção desse pecado em nós. Outra coisa, esse pecado passa a ser reconhecido como culpa indesculpável e terrível e pessoal de todos nós. A gente para de ficar olhando só para as pessoas, só para o que os outros fazem. A gente olha para nós mesmos, a gente olha para dentro. A gente cuida do nosso próprio coração. Quando Jesus, irmãos, ele leva os seus discípulos até o jardim do Getsemane, ele estava prestes a morrer, ele estava prestes a partir, ele estava prestes a ser preso. Ele leva os seus discípulos até o jardim de Getsemane e ele chega com os 12 até um determinado ponto do jardim. Depois ele chama Pedro, Tiago e João e fala assim: vão um pouquinho mais adiante. Os três vão com ele até um pouquinho mais adiante. Vigiem comigo aqui, orem comigo aqui, busquem comigo aqui. O seu espírito estava atribulado, estava triste, ele estava profundamente triste, ele estava angustiado, ele estava amargurado. E ele foi um pouquinho mais adiante e começou a orar, dizendo: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Quando ele retorna dessa oração, ele encontra seus discípulos, os 3 dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo por um instante? E aí ele diz uma coisa interessante, diz assim: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí nós, quando nos deparamos com esse texto e olhamos para o contexto, a gente acha que a gente tem que vigiar o quê, gente? O que a gente tem que vigiar? Aí tem gente que fala assim: não, a gente tem que vigiar as pessoas, porque as pessoas são más. A gente vive a vida como que sempre em stand-by, em alerta, preocupado com as pessoas estão me cercando, são tudo pecadoras, olha como é que elas são. Ou a gente vigia o mundo, a gente vigia as circunstâncias, a gente vigia Satanás, que está o tempo todo querendo tentar a gente, acabar com a gente, né? Como um leão famigerado. Mas não é isso que Jesus está dizendo, gente. Quando ele fala vigiar e orar, ele está falando da gente vigiar o nosso próprio coração. Ele não está falando para a gente vigiar o outro, aquilo que é exterior. Ele está falando para vigiar a gente mesmo. Então, quando nós estamos diante de uma situação que a gente falha, que a gente peca, ou que alguém falha e peca contra nós, a gente precisa entender que nós somos pecadores. E se a gente não vigiar, a gente vai cair cada vez mais em pecado, em erro, cair na tentação, e uma bola de neve vai virar na nossa vida. Vigia o coração. Quem vigia o coração, vigia tudo. Porque é do coração que saem as coisas que trazem desdobramento para a vida. Então nós precisamos entender isso e guardar o nosso coração em Deus, se arrepender e guardar o nosso coração. A revelação divina que a gente tem recebido, a palavra de Deus que a gente tem recebido, precisa ser guardada no nosso coração, como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando o salmista ora, como a gente leu aqui no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável,
ele sabia exatamente como é que era o coração dele, gente. O coração dele era pecaminoso, como o nosso também é. Então, quando a gente cresce no Evangelho, a gente passa a reconhecer a Deus como santíssimo, como um Deus perfeito, e que exige de nós perfeição. Porque ele diz assim, como eu sou santo, vocês precisam ser santos. Mas como é que a gente vai conseguir ser santo? Eu disse, mais uma vez eu repito, santo não é quem não peca, porque todos nós pecamos. Santo é quem se arrepende. Santo é aquele que vive a vida debaixo de arrependimento, como um estilo de vida. Esse é o santo. Essa é a santa do Senhor, porque o arrependimento, ele em primeiro lugar é algo que trata da nossa área intelectual. Das 3 áreas que o arrependimento trata, a primeira área é a área intelectual. Primeiro nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E como é que a gente muda a nossa maneira de pensar? Com as nossas próprias forças? Não. A gente muda quando a gente se rende em arrependimento e deixa que o Espírito Santo mude a nossa maneira de pensar. É Ele quem renova a nossa mente. É o Evangelho quem nos transforma. É o Evangelho. Como diz Romanos capítulo 12. Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que a gente faz para conseguir isso? Nós apresentamos o nosso culto racional ao Senhor, a nossa vida em sacrifício a Ele. Isso é, nos arrependemos, nos humilhamos diante dEle. Cultuamos com a nossa própria vida, apresentamos o nosso corpo em sacrifício. Segunda coisa que acontece através do arrependimento é uma mudança, uma transformação emocional. Tremenda, sobrenatural, real, mudança no nosso coração emocional. Que coração na Bíblia é tanto mente quanto também emoção. É interessante isso, né? Mente e coração se confundem na Bíblia porque é a parte interior. E essa parte interior, ela envolve tanto a intelectualidade quanto a questão das emoções. A faculdade intelectiva e a faculdade emotiva. O ser humano é isso. O ser humano é um ser que pensa, um ser que sente, porque ele é emocional também, ele não é só intelectual, ele é emocional. E é um ser que age, por isso que ele é volitivo. A gente vai ver já já. Então, segundo lugar, a questão da emoção. O arrependimento produz mudança no nosso próprio coração, em real e profundo entristecer-se pelo nosso pecado. E a gente passa a odiar, passa a anelar pelo perdão e a libertação de nós mesmos. A gente passa a amar a revelação divina que nós recebemos no nosso Senhor Jesus Cristo. A gente passa a odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. O arrependimento traz mudanças no nosso interior, emocionais e também volitivas. Olha que coisa interessante. Mudança real de propósito. A gente passa firmemente a deliberar e deliberadamente a tomar decisões opostas ao nosso pecado. A gente passa a se submeter e obedecer à revelação de Deus. Nós passamos a quedar a nossa vida, a nossa consciência, as nossas vontades, às vontades de Deus. Não é a gente mesmo mais que prevalece a partir do arrependimento. Quando a gente se arrepende e é real o arrependimento, nós não somos mais controlados por nós mesmos. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo se arrependendo. Quando o nosso velho eu quer tomar a frente, quando o nosso velho eu quer tomar a rédea, o volante da nossa vida, a gente precisa se arrepender. Eu costumo brincar, inclusive, dizendo que a palavra como espada do Espírito, nas mãos do Espírito, é aquela que precisa ser ativada o tempo todo quando o nosso velho eu quer viver novamente. Aí o Espírito vem e mata o velho eu. Isso acontece constantemente, porque ele está o tempo todo querendo ressuscitar. O velho homem quer ressuscitar e o Espírito, pela palavra, coloca ele no seu próprio lugar. Irmãos, é assim que funciona. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Há uma guerra, há uma batalha dentro do nosso interior. Há algo dentro de nós que diz assim, não, você precisa tomar a frente, você precisa ter proeminência, você não precisa de Deus.
Algo dentro do nosso interior que diz, você consegue sozinho. Você não é assim tão pecador como o pastor está dizendo, não. Você é um cara bom, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa legal, uma mulher de Deus, uma mulher boa, uma mulher que tem coisas boas dentro do coração. Não sou tão bem assim, né? Porque quando a gente se compara sempre às pessoas. Porque as pessoas às vezes têm erros em áreas que a gente não erra, e as pessoas têm qualidades em áreas que a gente não tem. E a gente, quando se compara às pessoas, a gente às vezes se acha melhor do que elas. Mas quando a gente está falando de salvação e arrependimento real e genuíno, a gente não está falando de comparação com o outro, não. A gente está falando de comparação com Deus. Quem aqui, diante de Deus, pode dizer assim, eu sou santo? Ninguém. Ninguém pode dizer isso, irmãos. E porque você não é santo, porque você é pecador, e você foi alcançado pela graça de Deus, por um Deus justo e santo, que entregou o seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, e você recebeu perdão e graça por causa disso, você sempre vai tratar as pessoas com base nisso, porque você sabe que você é um pecador, porque você sabe que diante de Deus você não vale nada, eu também não valho nada. Nada. Eu sou pó. Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, eu faço. Está o tempo todo diante de mim. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Por isso eu me arrependo. Por isso eu me quebranto. Por isso eu me humilho. Por isso eu me rendo. Por isso eu me jogo na presença de Deus. Por isso eu peço perdão. Por isso eu peço auxílio ao Senhor. Por isso eu peço que o Espírito Santo me guie, porque se eu me guiar, se eu fizer as coisas, vai dar tudo errado. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Em outras palavras, o arrependimento se expressa, um pouquinho escuro, mas dá para ver, se expressa realmente, sempre, em primeiro lugar, na confissão do pecado. E a gente confessa os nossos pecados para quem? Para Deus. Em primeiro lugar, a gente confessa para Deus. Irmãos, se eu falho, se eu erro, eu tenho que me ajoelhar e pedir perdão a Deus. Se eu tenho tentado ser Deus, se eu tenho tentado ser autônomo na minha vida, eu preciso me humilhar e confessar o meu pecado diante de Deus. É assim que a gente trabalha e trata com a questão do pecado na nossa vida. Temos que confessar de verdade, irmãos. E eu tenho dito que você, um dos 5 votos para se obter poder espiritual, já falei isso aqui, do A.W. Tozer, no seu livro, 5 votos para obter poder espiritual, que eu recomendo que os irmãos leiam, ele disse que um desses votos é: trate seriamente com o pecado na sua vida. Trate seriamente com o pecado na sua vida. E sabe o que ele diz? Que nós não podemos simplesmente orar quando a gente se ajoelha, né? Pedindo perdão, se arrependendo, falar assim: ah, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometi ontem, que os pecados que eu cometi hoje, que os pecados que eu vou cometer amanhã. Me perdoa, Senhor, por pecados pensamentos, palavras, ações. Não, Deus não quer só uma oração vazia dessa. Fala para Ele o que você fez. Fala de verdade o que você fez. Confesse os pecados. Primeiro que Ele já sabe. Tudo bem. Mas para que você seja liberto desses pecados, você precisa falar. Você não fala, você não faz o arrependimento, você não confessa, você não se arrepende e se confessa, só para que Deus saiba. Porque Deus já sabe. Mas é para que você mesmo seja trabalhado no seu coração. Confesse: eu me invejei, Senhor. Senhor, eu fui mal. Senhor, eu não soube tratar as pessoas. Eu não soube falar. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho tido amor para com fulano, não tenho tido paciência. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho cobiçado o que não é meu. Me perdoa, Senhor. Me arrependo aqui, porque eu menti para o meu irmão. Eu menti. Me perdoe, porque eu fui maledicente. A minha língua falou demais, Senhor. Me perdoa. Me perdoa porque eu pensei aquilo que era impuro, eu não deveria ter feito isso. Me perdoa, Senhor, porque eu tratei com aspereza, eu fui rude, eu fui arrogante. Me perdoa porque eu sou um brigão, porque eu sou um fofoqueiro, uma fofoqueira. Me perdoa, Senhor.
Me perdoa, Senhor, porque eu invejo da minha irmã que tem tudo e eu não tenho nada. Olha como que ela tem crescido e eu não tenho. Me perdoa, me tira esse sentimento. A gente não tem coragem de fazer essas orações, né? Mas eu digo aos irmãos que arrependimento genuíno leva a gente a tratar o pecado de uma forma direta. E não massageando o nosso ego, porque senão não tem transformação. Segunda coisa, confissão diante das pessoas. Eu preciso confessar diante do meu próximo. A confissão ao próximo deve ser exatamente tão pública quanto a ofensa que eu cometi contra essa pessoa. Nem menos, nem mais. Se eu fiz e outras pessoas viram, eu preciso confessar diante de todo mundo. Me lembro uma vez que eu estava no seminário dando aula e um rapaz, depois de muita baderna que a turma estava fazendo no seminário, os irmãos imaginam, um rapaz fez uma piada e eu muito nervoso saí da linha na sala de aula. Saí de verdade. Porque eu sou um pouco sanguíneo, irmãos. Eu confesso o meu pecado. Eu sou sanguíneo. Eu sou difícil. Né? Trabalhado pelo Espírito. Né? Mas sou difícil. Sou sanguíneo. E aí nesse dia eu fiquei muito chateado, eu fiquei meio revoltado e falei algumas coisas para esse rapaz. E ele se sentiu humilhado com as minhas palavras. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele não levantou a voz para mim em nenhum momento. E parece que eu aproveitei aquilo para falar mal dele. Para, tipo que... E ele se sentiu humilhado. Mas quando eu saí dali, irmãos, meu coração estava dilacerado. Eu falei, Deus, o que eu fiz? Eu humilhei o rapaz. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu fui para o joelho. Mas só que o Senhor falou assim, olha, meu filho, não é o suficiente. Você vai ter que pedir perdão para ele diante da turma. E na semana seguinte, antes de iniciar a aula, esperei que todos chegassem. E eu chamei o irmão na frente e pedi perdão a ele, na frente de todos, não para me sentir melhor, mas porque eu reconheci que o que eu fiz foi errado, que eu precisava me retratar, que eu precisava pedir perdão ao meu Deus, sim, mas eu precisava também publicamente tratar da ofensa que eu havia feito ao meu irmão. Na mesma proporção que eu humilhei ele publicamente, eu precisava tratar dessa situação. Então, assim, não há a menor sombra de possibilidade de restauração de um relacionamento se eu não faço essa confissão pública, se eu não confesso o meu pecado diante das pessoas. Se eu fiz isso diante dos outros, eu preciso fazer da mesma forma. Agora, para restaurar, agora para consertar o que eu fiz de errado, eu preciso fazer isso. Então, meus irmãos, primeira coisa que a gente precisa fazer, ver, perceber, expressar por um arrependimento real, genuíno, que o Espírito Santo produz em nós, é a confissão do pecado, tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. Em segundo lugar, nós temos que também abandonar o pecado. Tem que haver um abandono do pecado. Se não houver abandono do pecado, não há verdadeiro arrependimento. A gente precisa lutar contra o pecado na nossa vida. Eu queria terminar, então, mostrando para os irmãos, expressando para os irmãos os passos que descrevem um verdadeiro arrependimento e a gente poder concluir esse assunto hoje. Primeiro, admitir que pecou contra Deus. Lembre do filho pródigo, quando ele pede a parte que lhe cabe, vai para uma cidade e gasta tudo regaladamente, vive uma vida pregressa. Lembra dessa história? O filho perdido, as 3 parábolas, da perdição e do resgate.
né, do retorno, que é a questão da dracma, a questão do filho e a questão da ovelha. Lembra disso, né? Jesus estava querendo ensinar a mesma lição. E quando o menino vai, e ele cai em si, que esse cair em si já é o processo de salvação de Deus na vida dessa pessoa, que ninguém cai em si, porque num dia deu em si, acho que eu vou voltar, não. Alguma coisa Deus usou para trazer ele de volta, para trazer essa pessoa de volta. Aí de repente ele cai em si, poxa vida, lá no meu pai eu tinha isso, com meu pai eu tinha aquilo, eu vou voltar. Só que quando ele fala assim, eu vou voltar, ele fala assim, irmãos, eu irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra ti e pequei contra Deus. Então, gente, nós precisamos admitir o nosso pecado diante de Deus e diante dos homens. Todas as vezes que a gente comete uma falha contra Deus, contra os homens. E a gente está o tempo todo fazendo esse tipo de coisa, cometendo esses deslizes, a gente precisa se arrepender. Segundo, confessar os padrões egoístas do falso arrependimento. A gente precisa fazer isso. Aquilo que a gente colocou aqui. É remorso? É autodeterminação? Como é que a gente tem lidado com isso no nosso coração? Terceiro, discernir e se arrepender das motivações ocultas do nosso coração. Quarto, receber o perdão de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E quinto, depender do poder de Deus para desviar-se do pecado e obter mudanças. Somente pelo poder de Deus, somente pelo Evangelho. Então eu queria concluir fazendo uma pergunta aos irmãos. Alguém pode crer no Evangelho sem estar arrependido? De acordo com aquilo que Jesus pregou, de acordo com aquilo que Jesus falou, lá nos textos iniciais que a gente usou aqui para falar aos irmãos. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E dizendo, completou-se, o tempo do reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É possível alguém crer no Evangelho sem estar arrependido? Absolutamente. Isso é impossível. 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 Então, irmãos, o arrependimento não é uma ideia, o arrependimento é uma ação. O arrependimento sem mudança de vida é como ficar bombeando sem consertar o vazamento. Imagine um barco. Tem um vazamento nesse barco, um furo nesse barco. Se você não se arrepende, verdadeiramente, genuinamente, porque o arrependimento traz mudanças, transformações, você vai ficar o tempo todo bombeando, jogando água para fora, e o vazamento não vai ser consertado. O verdadeiro arrependimento traz transformação, traz renovo, traz mudança. E o arrependimento começa na humilhação do coração e termina com a reforma da vida. O arrependimento começa com a humilhação do coração e termina com a reforma da vida. Vamos ficar de pé? Na certeza de que todos precisamos nos arrepender, na certeza de que não existe ninguém perfeito, na certeza de que isso é algo que é possível pelo Espírito, e de que somos santificados por meio do arrependimento. Nós vamos orar nesse instante para que o Senhor nos permita experimentar todos os dias, cotidianamente, como estilo de vida, essa realidade do arrependimento segundo a vontade de Deus, de acordo com o Evangelho. Lembre-se dessa frase: o santo não é quem não peca, o santo é quem se arrepende. O verdadeiro arrependimento é um estilo de vida. Vamos orar.